Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui mais uma vez para trabalhar uma aula do Breno sobre iluminismo, parte 2, tá certo? E que a gente vai trabalhar agora? Montesquieu, os enciclopedistas e os economistas. Então o que acontece? O Breno fez uma lista de exercícios, tá certo? 4 exercícios. Vocês vão ter a disponibilidade aí desses exercícios e a partir de então estou trazendo aqui para vocês a resolução desses exercícios, de uma maneira que você consiga, de certa forma, compreender o porquê que essa resposta está dando isso, etc e tal. Tá certo, gente? Então, vamos nessa. Deixa eu só colocar a questão aqui em si. Tá aparecendo? Beleza. Vamos lá. Isso, agora foi. Bom, gente, os enciclopedistas, os economistas e Montesquieu seria esse cara à sua direita ou sua esquerda, não sei se vai esperar ou não, mas é isso. Bom, vamos lá. Primeira questão. Toda vez, gente, sociologia, filosofia, geografia, sempre vai ter um texto, certo? Às vezes até um texto não verbal, forma de charge, cartoon. Às vezes acontece. Então, sempre atentem a esses exemplos. E vamos nessa. Bom, o texto fala aqui: orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas ao seu próprio ganho e neste, como em muitos outros casos, é levado como quem por uma mão invisível, a promover um objeto que não fazia parte de suas intenções. Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas das vezes promove o interesse da sociedade, muito mais eficazmente, desculpa gente, é horário, do que quando tenciona realmente promovê-lo. Bom, a riqueza das nações. O que ele está querendo trazer para vocês, gente? A explicação da riqueza das nações de Adam Smith. Isso é muito importante. Adam Smith é o pai do liberalismo econômico. E o que ele fez de importante para ser chamado isso? Ele fez um livro chamado Riqueza das Nações. Nesse livro, ele trabalha a concepção da mão invisível. Mas o que é essa mão invisível? Uma mão que tira as pessoas do lugar? Não, não. Ó, entenda. Para Adam Smith, não é necessário o Estado intervir na economia, tá certo? Ah, mas como que ele pode intervir na economia? Bom, ele simplesmente pode ver um setor que está sendo prejudicado dentro do país e aí vem o Estado e, de certa forma, investe dinheiro ali. Para o Adam Smith, isso não pode acontecer, entendeu? Essa é a interferência que ele acaba colocando. Por que isso? Bom, na concepção do Adam Smith, existe uma mão invisível que regula o mercado. Tá, mas como assim? Ó, o exemplo que ele acaba colocando é sobre cerveja, tá? O Adam Smith. Como que ele relaciona? Ele pensa da seguinte maneira: bom, nós temos um produtor de cerveja e um outro produtor de cerveja, tá certo? Esses dois produtores de cerveja, eles acabam, de certa forma, querendo produzir o melhor produto com a melhor qualidade. O que isso quer dizer? Bom, o melhor produto com a melhor qualidade significa que eu vou querer produzir com a melhor qualidade e diminuir o meu preço. E você, como também produtor, vai querer produzir com a melhor qualidade e o melhor preço. E essa livre concorrência que acontece beneficia o comprador. Não estou dizendo que isso acontece, mas é a concepção do Adam Smith na época. Que época era essa? Revolução Industrial. De certa forma, o capitalismo estava no auge, então era importante pensar assim, tá certo? Enfim, o que ele leva em consideração diante a isso tudo? A mão invisível vai garantir com que o consumidor tenha o melhor produto com o menor preço, em razão da livre concorrência. Tá, ele não levou em consideração cartel, ele não levou em consideração trust, holding, dumping, ele não levou em consideração que os burgueses não iam acabar se vendo como concorrentes, mas sim como aliados. Ele não levou nada em consideração a isso. Mas essa é a ideia do Adam Smith, tá certo, gente? Por isso é muito interessante você estudar nas pessoas. Porque a partir do momento que você estuda um pensador como o Adam Smith, você chega numa questão dessa, você não se priva apenas ao texto, você sabe muito mais que isso. Entendeu? Bom, vamos ver o que ele pergunta aqui. Sobre o liberalismo, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. O liberalismo econômico
cujos princípios, como o livre comércio, a propriedade privada e a lei do mercado, favoreceram o desenvolvimento do capitalista. Teve em Adam Smith um dos principais fundadores. Sim, foi tudo isso. O Adam Smith foi um dos principais fundadores. A livre comércio também é uma questão do capitalismo. Então, sim, o é correto. Tudo isso que eu estava falando até agora, tá certo? Um é correto. Beleza. A2. A sistematização das análises econômicas do livro A Riqueza das Nações contribuiu para a definição da economia como ciência. Sim, exatamente. O livro A Riqueza das Nações é estudado para quem estuda economia. Se você aí, está do outro lado aí, está pensando em fazer economia, você vai ter que ler esse livro, gostando ou não. Eu já li, é chato, mas vale a pena, beleza? Bom, terceiro exercício, terceiro item. No trecho acima, Adam Smith denunciou os males do individualismo e do egoísmo econômico. Aí é mais uma questão de interpretação do texto, tá certo? No caso aqui, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ao perseguir seus próprios interesses. Grifa essa parte. Gente, tá fazendo exercício? Grifa o motivo que você colocou o 3 como correto. Ah, mas eu tenho que fazer isso em todo exercício? Sim, porque se você tiver um simulado, estiver fazendo 90 questões, você não vai lembrar da primeira questão que você fez no simulado. Você não vai lembrar. Você pode ser a melhor pessoa de memória do mundo. Quando você sai do simulado, quando você sai do vestibular, você sai com amnésia. E aí depois você tem que procurar por que aquele exercício você errou. E se você não retoma a sua linha de raciocínio, fica difícil. E uma das formas de você retomar a sua linha de raciocínio seria marcando por que você, por exemplo, concordou com o item 3, entendeu? Enfim, dessa forma o 3 está correto. Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas das vezes promove o interesse da sociedade. Sim, faz todo sentido. Agora, o 4. A mão invisível citada por Adam Smith é uma metáfora que pode ser substituída pela definição liberal de mercado. E aí? Tomem muito cuidado com isso. Por quê? O gabarito ele coloca como A. E aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas essa 4 está muito parecida aqui, eu poderia colocar isso. Então, a questão da mão invisível não é somente a definição do mercado, o mercado ter uma livre concorrência de certa forma. A ideia da mão invisível seria a autorregulamentação do mercado. E tá vendo? Uma coisinha ou outra que você pensa assim, você acaba errando. Mas, através do texto, eu não ia conseguir chegar nisso. Sabe por quê? Porque ele quer que você tenha conteúdo diante a isso. Se você não tem conteúdo da Adam Smith, você não responde essa questão. Tá certo, gente? Próxima questão. Essa próxima questão, ele trabalha dois textos. Texto 1, texto 2. O texto 1, ele fala a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias sem a burguesia incipiente. Ok. Vamos ver o texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural nas esferas das relações econômicas. Mais uma vez, trabalhando o Adam Smith no texto 2 aí. O texto 2, onde ele está basicamente criticando as relações de impedimento que o Estado acaba colocando dentro do mercado, tá certo? Vamos ver. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre o Estado e a economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas do que? Tá. Retoma. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas. Tá. Ele quer saber, basicamente, o que o texto 2 apoia e o que o texto 1 apoia. A gente acabou de falar que o texto 2 está falando sobre o quê? Livre concorrência, tá certo? Vamos ali. O que tem? Combate à livre iniciativa? Não. Livre concorrência B. Beleza. A C. Crítica à livre navegação? Nada a ver. Estímulo ao livre comércio? Nada a ver. Incentivo ao livre cambismo? Nada a ver. Acaba sendo a B? Acaba sendo a B. Tá certo? Mas o que o texto 1 falava? Então, no caso, até um pouco interpretativo da sua parte para você entender, falando que ele está falando da defesa dos monopólios régios, tá certo? Mas não mais, você não precisa saber algo adiante disso, saber da onde está vindo essa concepção, é mais uma interpretação mesmo da parte 1. Agora, a parte 2, você precisa ter uma noção novamente do Adam Smith. Por isso, muito importante estudar, tá certo, gente? Última questão aqui.
que eu vou acabar fazendo com vocês. Se eu não me engano, a lista tem 4 exercícios. Façam, tá certo? Façam todos. Esses 3 aqui que eu estou falando e o último que também está lá, beleza? Bom, mais uma vez, outro texto. Toda hora texto, gente. Precisa ler. Se você não é um bom leitor, você começa a cansar de tanto ler isso aqui. Por isso que você precisa ler, tá certo? Bom, vamos ver. Quando na mesma pessoa ou no mesmo órgão de governo o poder legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade. E também não existe liberdade se o poder judiciário, poder de julgar, não estiver separado do poder legislativo, poder de fazer as leis, e do poder executivo, poder de executar, de pôr em prática as leis. Agora do Montesquieu, tá certo? Relembra a matéria aí que o Breno acabou passando no Montesquieu. Muito importante Montesquieu também. Montesquieu, do jeito que você quiser falar, tanto faz, tá certo? Bom, político, filósofo e escritor, o Barão de Montesquieu se notabilizou por sua teoria sobre a separação dos poderes, que organiza o funcionamento de muitos dos estados modernos até a atualidade. Pô, ele já está explicando para você uma das importâncias do Montesquieu, tá certo? Bom, ao formular sua teoria, Montesquieu criou o regime absolutista e defendeu a divisão do governo em 3 poderes, tá certo? Executivo, legislativo e judiciário. Como forma de quê? Bom, ele estava indo contra a corrente do absolutismo. E aí que ele fala? Bom, é necessário a gente criar 3 poderes para que não aconteça o absolutismo, onde um cara mande e ele decide fazer uma bobeira, uma besteira, e aí todo mundo vai na onda e acaba todo mundo rodando junto, tá certo? Essa é a relação. Muito mais coisa, é claro, gente. Mas esse exercício aqui é só você ter essa noção. Ah, eu precisava saber muito conteúdo de Montesquieu? Nessa questão, não. Por quê? Nessa questão, ele explica. Se você tiver um pouco de atenção disso aqui, você consegue resolver. Mas qual que é o problema disso tudo aqui? Você ter atenção quando você estiver fazendo um vestibular, na parte de sociologia, na parte de filosofia, que começa a ser cansativo pela questão dos textos, tá certo? No caso, ele coloca o gabarito como item C, que fala o quê? Evitar a concentração de poderes e os abusos dos governantes, bem como proteger as liberdades individuais dos cidadãos. Ou seja, a partir do momento que você transfere o poder, que era um poder supremo, de certa forma, e acaba dividindo ele. Deixa eu só aumentar aqui para continuar a nossa análise. A partir do momento que você pega os 3 poderes e, ao invés de ser um poder, você dá também o direito à liberdade para as pessoas, tá certo? Isso é algo muito importante do Montesquieu. Gente, é basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Resolver esses exercícios com base na aula do Breno sobre iluminismo, segunda parte, se eu não me engano. Tá certo, gente? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um ótimo estudo. Estudem muito, façam exercício, leiam. Sempre bom praticar. Tá certo, gente? Até mais. Abraço. Se gostou, deixa um like. Sempre seguindo aí o canal dos assistentes da LAFA. Beleza? Falou, até mais!